Tudo bem. Nós terminamos o vídeo passado falando do Tidyverse e dos verbos selecionar, filtrar e mutate, né? O select, filter e mutate. Com esses verbos, a gente consegue fazer uma opção de coisa legal. A gente conseguiu escolher nossas variáveis, vimos que tem uns truques, como aquele starts with, filtramos por ano ou por país, para selecionar só os países que nos interessam, então só os anos que nos interessam. Agora vamos dar um passo a mais e aprender mais dois verbos que são uma mão na roda para conseguir um monte de exercício. O primeiro, ele agrupa de acordo com alguma variável de interesse. É group by. E o segundo, ele faz operações, né, que vão pegar esse dado agrupado, fazer a operação nas variáveis, é o summarize. O summarize tem variações, tem summarize all, se você quiser pegar todas as colunas, summarize if, se você quiser, por exemplo, uma característica das colunas, como, por exemplo, ser numérica. Eu vou trabalhar aqui só com o básico, de novo. Aqui a ideia, eu estou dando o chute na bola, deixando vocês... Depois vocês vão ter que ir descobrindo, quem tiver interesse, quem gostar de trabalhar com dados, certamente tem um universo aberto de diversão, tem tutoriais na internet, tem sites de ajuda. Vamos embora. Se tiverem dúvidas específicas e eu souber responder, farei com satisfação. Então vamos supor que eu passe o seguinte exercício para vocês. Eu dei o Open Word Table e digo o seguinte: eu quero o PIB per capita do Brasil, da Argentina, da Colômbia, do Peru, da Bolívia e do México. Mas eu quero a média. Eu quero que você calcule a média desse PIB per capita de 2015 a 2019. Então o exercício é esse. Quero que você selecione esses países, que você pegue o PIB per capita deles entre 2015 e 2019. Então eu vou ter que selecionar, filtrar, vou ter que usar o mutate, mas depois eu quero mais um passo. Eu quero que você me dê essas médias. Se você fosse fazer isso no Excel, você poderia fazer, selecione e tal, dá para fazer. Mas aqui a gente faz com algumas linhas de código só, desde que nós usemos esses dois verbos. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar esse vetor países, um vetor de caracteres, para eu não ter que ficar digitando isso o tempo todo que eu quiser esses países. Então eu vou fazer esse exercíciozinho, está aqui, vamos lá, criei, e agora tem esse cara, está aqui ele guardado como caracteres, ó, com esses nomes. Agora eu vou selecionar. Para selecionar, country code, porque eu estou usando os códigos para selecionar os países, né? Sempre trabalhem com code, com country code ou com ISO, o nome que vocês quiserem. Evitem trabalhar com nome de país, que, como eu disse, muda de base para base e pode te dar um trabalho grande em algum momento. País, porque eu quero o nome dos países para fazer depois, só porque eu quero, para a gente não ficar dependendo só do código. Ano, o PIB, eu estou pegando o RGDPA, assim, não é o ideal para comparações internacionais, mas aqui eu estou só usando, a ideia é ilustrar os comandos, né? Então o ideal era usar o RGDPO aqui, ou se quiser ter uma noção de qualidade de vida, talvez até o RGDPE, que está olhando para a despesa. Mas, de novo, aqui o objetivo é fazer exercício com os verbos. E população. Eu preciso de uma medida de PIB de população, basicamente eu devo ter copiado e colado do anterior, por isso que veio a GDPE, NA, e uma população. Eu preciso da população para calcular o PIB per capita. Então, a primeira coisa que eu fiz foi selecionar essas variáveis. Depois eu vou filtrar. Eu estou filtrando código naqueles países, então vão ser aqueles 6 países que tem ali, e eu estou filtrando também que o ano seja maior ou igual a 2015. Se eu quisesse, por exemplo, entre 2010 e 2015, aí você botaria maior ou igual a 2015, vírgula, maior ou igual a 2010, vírgula, menor ou igual a 2015. Eu não estou fazendo isso porque o meu último ano é 2019, então ele vai pegar 15, 16, 17, 18, 19, que são os anos que eu quero. O mutate criou o PIB per capita, então até aqui o que eu fiz mais ou menos o que eu tinha feito na outra. Então vamos ver o que acontece até aqui. Então está aqui, cada país, Argentina, Bolívia, Plurinational State of Bolívia. Tem lugar que só tem Bolívia, então se eu tivesse posto Bolívia, eu tinha me dado mal. Botei bol, deu certinho. Então, até aqui é isso, tem mais 20 linhas para baixo, que são as que com os outros países, né? Com Colômbia, Peru, Bolívia, Colômbia, quem que está aqui? A Argentina. Ele sempre vai botar em ordem alfabética aqui, se eu não dizer se é outra coisa. Mas são os países que estão faltando. Aí eu vou usar o group by.
O group by, ele agrupa. Você não vai ver o que está acontecendo. Esse é um comando para o R. O R agora está agrupando isso por código. Então ele vai entender que esse data frame está agrupado por códigos. Então ele vai guardar esses códigos e ele vai entender agora que está agrupando. Então tem um grupo arg, tem um grupo ball, tem um grupo para cada um. E o summarize, como eu disse, é para fazer a conta, né, que me interessa. Eu posso contar quantos tem em cada bloco, eu posso pedir média, variância, um monte de coisa, aplicar um número imenso de funções. Eu aqui quero a média, porque o meu exercício pede a média do PIB per capita. Então, summarize, M PIB per capita. Eu estou botando M na frente para lembrar que é média. Se quiser botar só PIB per C, não tem problema, ele vai botar por cima. Ele vai botar de um jeito ou de outro. E aí eu estou dizendo depois para desagrupar. Esse desagrupar nem sempre é necessário, isso é mais boa prática, para depois você não ter problema do data frame estar agrupado e você não lembrar que ele está agrupado em outro momento. Então, fazendo isso, eu tenho exatamente as coisas que eu queria. Sumiu o nome do país. Eu disse, mas eu quero o nome, Roberto, Heller, eu quero que apareça meu nome, o nome do país. Não tem problema. Você faz group by país e code, você agrupa pelos dois, ele vai juntar os dois, um para um a relação, e o que vai acontecer? Aqui, ele agora botou o código e o nome. Aqui fica a teu gosto pelo que você vai agrupar. O que você mandar ele agrupar, ele agrupa. Então, só para não perder o exemplo, se eu tiver que usar de novo, o país apareceu aqui, vamos de pouquinho. Bom, vamos supor que eu quero mais medidas, eu quero mais coisas, e dessa vez aparecendo o nome do país. Então, o que eu vou fazer? A primeira parte é igual, selecionar, filtrar e o mutate vem igual, são as mesmas coisas que você está fazendo. O group by entra code país, porque eu quero o nome do país, que nem aconteceu naquele meu último exemplo. Agora, o summarize, eu estou colocando uma série de medidas. Então, eu estou colocando a média, o desvio padrão, eu estou colocando o maior PIB nesse período, ele vai procurar o maior nesse período entre 15 e 19, o menor, e estou pedindo a mediana. E depois vou dar o ungroup só para ajustar. Então, deixa eu ver aqui. Vou executar esses comandos. Olha que eu estou fazendo isso em a primeira linha chama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu podia ter posto tudo do lado do outro para dizer que é menos linha, mas eu vi umas 10 linhas e eu estou conseguindo pegar uma base de dados gigante, como a Penguin Table, com 12.810 observações, 53 variáveis, e transformar num resumo de variáveis de interesse para mim. Então está aqui agora a média, o desvio padrão, o PIB máximo, o PIB mínimo em cada período. Então a Argentina, o mínimo 21.7, a 23.6, cadê o Brasil? Brasil 14.8, 14.8, é um período ruim para o Brasil, né? Um período bem ruim para o Brasil. Mas você pode fazer uma série de operações úteis quando você quer resumir bases de dados. Então é um par de comando, é um par de verbos bem poderoso. Algumas vezes você quer arrumar os resultados, você quer ver os resultados, arranjar, né, numa ordem ou na outra. E para isso tem o verbo arrange. Se você botar só o arrange, ele vai fazer em ordem crescente, é o natural dele. Se você quiser em ordem decrescente, você usa o desc, que ele coloca de forma decrescente. Então agora eu quero arrume o resultado em ordem decrescente da média do PIB per capita. Arrange, mais um verbo aqui para gente usar. Então, e olha, agora imagina se eu fosse fazer isso com aquele alinhamento, né, colocando uma dentro da outra, o monstro que ia gerar. Quer dizer, ia ser uma linha de código monstruosa. Daqui a 5 anos, se eu for dar esse curso de novo e quiser ver o código, eu ia ficar doido. Meu Deus, o que eu fiz? E quem vem primeiro e tal. E aqui não, ó, fica limpinho, fica arrumadinho, bonitinho. A gente só sai seguindo linha a linha fazendo. Esse é o poder do pipe. Usem o pipe sempre que puderem. Sempre que tiver como, usem o pipe. É uma das razões mais interessantes para usar Tidyverse, ele ser compatível com essa estrutura de comando. Então vamos lá. Coloquei, então primeiro é Argentina, depois México, Brasil, Colômbia, Peru e Bolívia, está por ordem de PIB, da média do PIB per capita. Né? Eu escolhi a variável que eu quero organizar, podia ter feito por qualquer outra variável. Então nós já vimos agora o verbo select para selecionar variáveis, filter para filtrar, mutate para manipular as variáveis, criar variáveis e fazer coisas do tipo, group by para agrupar a base de dados
pelas colunas que você tiver interessado, e o Summarize para criar esses resumos a partir do agrupamento que você fez. Não é necessariamente agrupar, mas se você não agrupar, ele vai pegar tudo, né? Se você não botar aquele grupo, ele pega a média de todos os PIBs. O desagrupar é boa prática e, finalmente, o arrange. Agora nós temos aqui um outro par de verbos que são úteis para arrumar os dados para o teu interesse. Às vezes você quer fazer um gráfico, é melhor o dado estar arrumado de um jeito ou de outro, ou então você quer passar um recado que, se você arruma de outro jeito, fica melhor. Ele pega o pivô longer, ele vai transformar um dado que, por exemplo, está empilhado em aberto. Então, por exemplo, ali os países estão empilhados na Penword Table. Suponha que eu quero botar um do lado do outro. Suponha que eu quero uma base de dados que, em vez de ficar empilhado, Argentina, embaixo o Brasil, como está aqui o tempo todo, né? Nas que eu fiz, fica sempre empilhado. Eu quero um do lado do outro, porque talvez eu queira olhar os dois comparando. Posso querer calcular o PIB do Brasil como proporção do da Argentina. Então, o longer faz isso. E o wider, o longer ele empilha, ele pega que está a larga e empilha. E o wider é o contrário, ele alarga, ele faz no largo e desempilha, digamos assim. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse código. Esse código ele vai me dar o PIB per capita daqueles países que eu selecionei a partir de 2015. Eu botei head 20, eu quero que venha as 20 linhas, tá? Eu quero que venha as 20 primeiras linhas. Esse head ele dá o começo do data frame. O número que você botar aqui é o número de linhas que ele vai te dar. Se você não botar nada, ele dá 6. Ele dá 6 linhas. Então vamos aqui. Vamos lá. Então tá aqui meus dados completinhos e tal. Eu podia ter salvo e abrir aqui, mas aí eu ia ficar salvando um monte de coisa. Eu já mostrei para vocês como é que salva. Né? É só botar o nome que você quer dar e a setinha apontando para esse nome. Nós já fizemos isso lá em cima. Se não lembra, vai em outro vídeo para fazer isso. Mas não vamos ficar gastando. Primeiro que você fica bolando o nome, né? PWT é X1 para exercício, depois é X2. Isso é uma trabalheira. Depois você fica ocupando espaço desnecessário. Não é muito espaço, mas não precisa também fazer isso. Então está aqui o dado. Esses dados estão no formato long, eles estão longos, né? Eles estão empilhados. Suponha que eu quero botar de lado a lado, eu quero wide, eu quero alargar, eu quero que fique do lado um do outro, esses PIBs um do lado do outro. Então você vai usar o comando pivot wider, ele vai pegar o longo e transformar no largo. Então vou fazer de novo, a primeira parte do exercício é inteira, eu vou selecionar code, país, ano, PIB, POP, vou pegar os países da minha lista, aquela lista lá aí que eu fiz inicialmente, vou pegar ano maior ou igual a 2015, vou criar o PIB per capita. Estou pedindo para tirar país e população, porque não preciso mais. E eu vou ter agora minha base, meus dados, bonitinho, vou ter meus dados, é isso aqui. Né? Então, tem aqui o ano, o PIB per capita. Agora, vamos supor que eu queira, como eu disse, botar um do lado do outro. Eu quero a Argentina, depois um país do lado do outro, em vez de ficar empilhado. Talvez eu queira olhar melhor. Aí eu vou para o pivot wide. O pivot wide ele tem vários comandos, como toda função. Essas funções todas têm vários comandos, mas os mais importantes que você vai usar mais, ele vai dizer o seguinte. Names from. Então, onde é que ele vai pegar o nome das colunas? Code. Então, as colunas vão ter os nomes que estão aqui. E values from, então da onde que ele vai pegar os valores? Eu estou pedindo para eles pegarem o valor de PIB e PIB per capita. Se tivesse POP aqui, eu botava POP para fazer a coluna da população e assim por diante. Mas eu simplifiquei e tal, então é isso. Então deixa eu rodar esse comando com o wider e o que aconteceu? Aqui, agora eu tenho ano, o ano ele guarda, eu tirei, eu não mandei usar o ano, vocês veem que eu peguei do PIB, e aí ele mesmo já dá o nome, PIB Argentina, PIB Bolívia, PIB Brasil, PIB Col, PIB Max, e depois PIB PC de 1 por 1. Então, ficou faltando 3 colunas, né, para caber bonitinho aqui, mas vocês veem que agora eu estou com um do lado do outro. Eu arrumei diferente meus dados. Por que eu vou querer fazer isso? Porque às vezes pode ser útil. Às vezes, para você fazer uma tabela, visualizar, você quer comparar um com o outro, ou você quer usar o mutate para calcular o PIB do Brasil sobre o PIB da Argentina, e coisa parecida. Às vezes não é útil, por exemplo, você vai fazer uma regressão em painel, é melhor estar empilhado, porque é assim que se usa os dados em painel. Ou para alguns gráficos, fica mais fácil fazer o gráfico se tiver empilhado, ou não, se tiver do outro jeito. Então, é muito importante você não ficar nervoso porque o dado está de um jeito ou de outro. Você pede o dado para o teu amigo, vocês trabalham junto, ele te manda assim.
Diz, meu Deus, eu quero fazer um painel, eu tenho que empilhar, o que é que eu faço? Lá vai você para o Excel para sair copiando, colando tudo, aí marca errado, perde um dado, dá tudo errado, quando vai reproduzir não funciona. Não, usa essas duas funções que elas permitem você passar de um lado para o outro. Então agora, por exemplo, eu quero empilhar. Eu vou fazer exatamente o que eu tinha feito até então. Exatamente o que eu tinha feito. Está aqui, então, gerei essa base de dados. Para empilhar, eu vou usar o longa. Então, o wider desempilha, bota largo, o longa bota um em cima, empilha, bota longo, um em cima do outro. No empilhar, você vai dizer, você vai ter que meio que inverter o wide, O longer inverte o wider. Então, onde tinha names from, quer dizer, qual a coluna que ele ia pegar os nomes? Agora é names to. Qual a coluna que ele vai colocar os nomes? Só para lembrar o que eu quero dizer, com coluna que ele vai colocar... Ah, meu Deus do céu, será que eu perdi alguma coisa aqui? Acho que não. Colocar os nomes, deixa eu ver, antes de usar o pivot wider. Olha como é que tá. Então eu quero dizer o seguinte, onde é que eu vou botar o nome dos países? Que coluna vai ter o nome dos países? Aqui é a code. Lá, quando eu fiz a modificação, não tinha mais uma coluna code, Então, eu tenho que dizer quem vai o nome, eu estou pedindo variável, quem vai os valores, eu estou pedindo para ir para uma variável chamando valores. Eu estou pedindo para tirar o ano da jogada. Ele vai juntar tudo, ele vai empilhar tudo, vai ficar até mais empilhado do que estava antes. Vamos lá dar uma olhada, ver o que vai acontecer, porque ele vai empilhar tudo agora. Então está aqui. E ele está me dizendo agora, variável PIB da Argentina, o valor. Em valores onde eu mandei colocar. Então, names to, ele botou a variável, então, PIB da Argentina, PIB da Bolívia, PIB do Brasil, PIB da Colômbia, PIB do México, PIB do Peru. PIB per capita da Argentina, da Bolívia, está aí por diante, para cada ano ele está fazendo isso. Está tudo super empilhado. Agora, está meio puxado. Está meio ruim isso. Por quê? Porque aquela coluna variável ela está dando mais uma informação para você. Ela está dizendo qual é o tipo de variável, se é PIB ou PIB per capita, e ela também está dizendo qual é o país, se é Argentina, Bolívia. Está tudo na mesma coluna. Isso pode ser ruim. Por exemplo, se eu quiser agrupar por país para fazer aquelas médias, eu não consigo, porque as variáveis estão... Está tudo na mesma coluna. Existe um conceito de variável que é chamado TIDE, que é da onde vem o Tidyverse lá do nome da library, Tide tem a ver com arrumar. Se vocês fizerem um translate, um dicionário, é arrumar. Então é a ideia de arrumar os dados. E aí, se vocês procurarem Tide, data Tide na internet, vocês vão encontrar um monte de gente discutindo isso. Qual é a maneira ideal de arrumar os dados? E o princípio é uma variável em cada coluna. Então, cada coluna tem que ter uma variável. E aqui meu dado não está Tide, porque a variável que me diz quem é, PIB ou PIB per capita, está na mesma coluna da variável que me diz qual o país. Isso não é uma boa prática de organizar dados. Então, vamos tentar separar essas coisas e com isso eu apresento para vocês mais um verbo que você pode usar no Tidyverse. Os primeiros são todos verbos que nós já usamos, é tudo exercício que a gente já fez. O último é o separate. E o que o separate faz? Ele separa. É exatamente o que a gente precisa aqui. Então, eu vou dizer para ele, separate. Ele vai pegar isso que está aqui, Sempre pega o que vem do anterior. Separate. O que ele quer que separa? Separa variável. Então, ele vai pegar essa coluna variável, que eu estou mandando, Desculpa. Está aqui, variável. Ele vai pegar isso aqui, a variável, e vai separar em duas colunas. Uma que eu vou chamar de variável, onde vai ficar se é PIB ou PIB per capita, e outra que eu vou chamar de code, que é o país, é a referência ao país. E quem vai separar... Como é que ele vai saber onde separa? Ele não sabe. Para mim é óbvio, mas para ele não é. Eu digo para ele onde está o separador. É claro que em alguns dados que vocês vão encontrar não vai ter essa manha de já ter o tracinho separando. Por exemplo, podia vir tudo junto. Existe toda uma técnica de encontrar isso, dando número de casas para pular, ou dando... Às vezes é difícil, às vezes tem uns padrões mais fáceis. Aqui nós não vamos entrar nessa discussão, essa é uma discussão bem complexa dos códigos que você faz para dizer onde ele vai partir, até porque na maioria dos casos das nossas bases de dados vai ser mais ou menos fácil dizer para ele o que está acontecendo. Deixa eu fazer a separação, separando essa coluna variáveis em duas, onde está o underline lá, cortei, olha que beleza que ficou agora meus dados, ano,
variável, se é PIB ou PIB per capita, código. Bonitinho, tidy, tá bem arrumadinho essa base de dados. Então, com esses comandos que eu passei, tem mais verbos no Tidyverse, como eu disse, se a gente fosse esgotar o assunto, era um curso, a gente ia passar o semestre inteiro aqui discutindo essas técnicas, como é que se faz, como é que não se faz. Se você tem interesse nisso, tem vários cursos na internet, uns que estão disponíveis sem você precisar pagar, outros você precisa pagar. Eu gosto muito do DataCamp, eu mato minha saudade da minha época de aluno, eu vou no DataCamp, eles têm muito exercício, é muito intenso em exercício, então fica a dica. Mas claro que isso não é obrigatório, não é demandante para esse curso, não é nada, é só uma dica. Mas tem outros sites, Udemy ou Udemy, eu não sei como é que se fala, UDEMY, e outros que vocês vão Coursera, que é talvez o mais tradicional, tem uns cursos mais longos, de mais porte, o MIT oferece curso, Harvard oferece curso, então tem um monte, se vocês forem ver, sempre tem curso de R e sempre tem curso de manipulação de data em R, geralmente a Data Wrangling tem esse tipo de abordagem. Esses verbos aqui que eu passei para vocês, já dá para fazer um monte de coisas se vocês forem treinando esses verbos, trocando os países. Eu não quero fazer com esse país, eu quero com outros países, o que eu faço? Eu quero calcular o PIB do Brasil e da Argentina como proporção do PIB dos Estados Unidos, o que eu faço? Provavelmente você seleciona, aí faz um pivot wider para botar, aí usa um mutate para dividir, depois usa um pivot longer para juntar tudo de novo. É com vocês, a diversão é de vocês. Façam o que vocês acharem legal para ir dominando isso. Mas à medida que você vai dominando essas técnicas, você vai ganhando poder, você vai ficando mais... Esse é tipo jogo, né? Eu gosto de jogar essas coisas. Você vai ficando bom, você vai melhorando e vai incorporando novos verbos, e vai sentindo necessidade. Você diz, meu Deus, como é que eu faço isso aqui? Aí você procura na internet, tem muitos fóruns, tem o Stack Overflow, que é uma maravilha aquilo ali, e você vai encontrando e vai aperfeiçoando. Aqui nós vamos fazer o data frame usado nas aulas. Né? Nas aulas nós usamos um data frame que eu selecionava os países com mais de 5 milhões de habitantes em 1960 e escolhia e calculava PIB per capita e PIB por trabalhador. Então vamos aprender vamos fazer aquele data frame, vamos usar isso como exercício aqui de manipulação de dados. Primeira coisa que eu preciso é da lista dos países com mais de 5 milhões de habitantes em 1960. E, obviamente, não é uma boa ideia ir olhando país por país para ver quem tem. Isso vai ser um trabalho danado. Se eu bem me lembro, ficava 80 e tantos países. Então, vamos usar o que a gente aprendeu, vamos usar os nossos conceitos para encontrar a lista desse país. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, preste atenção, meu interesse é países com mais de 5 milhões de habitantes em 1960. Então, eu preciso do code, que é para identificar os países, eu preciso da população, porque é a minha variável de interesse, e eu preciso do ano. Né? E aqui, como eu não vou guardar o ano, só vou filtrar, eu não fiz aquele ano igual a year, porque só para filtrar também não precisa. Então, a primeira coisa, selecionei essas variáveis. Depois filtrei. Qual é meu filtro? Ano igual a 1960. Qual é meu segundo filtro? POP maior que 5. Mas 5 ou 5 milhões? Conheça a sua base de dados. É por isso que você olha a base de dados antes. A população na Payroll Table está em milhões. Então, quando você vê um 5 lá, quer dizer 5 milhões. Então, POP maior que 5. Então, agora estou em 1960 com a população maior que 5. Esse pool faz o quê? Bom, deixa eu usar sem o pool, que fica mais fácil de entender. Se eu usar sem o pool, eu vou criar essa POP 560, está aqui ele, como uma base de dados, onde está me dizendo o código, a população e o ano. Então, se eu quiser saber aqui, a Argentina, em 1960, tinha 20 milhões de habitantes. A Austrália, 10 milhões. O Brasil, cadê o Brasil? Cadê o Brasil? 71 milhões em 1960. Canadá, 17 milhões. A China, 656 milhões. E assim por diante. Mas eu não quero tudo isso. Na verdade, o que eu quero é só essa coluna aqui. Eu quero saber que países são, porque eu vou usar depois para filtrar na minha amostra. Então, o pool faz isso. Ele puxa, né, o pool, a variável que eu estou interessado. Então, ele não vai mais ter o data frame, vai ficar todo mundo. Deixa eu rodar aqui. E agora virou um fator, né? Ele é fator, mas um vetor, uma coluna com com os países que me interessam. Então, está aqui todos os levels e
lá tem os que eu escolhi. Então esse é o primeiro passo. Aqui eu vou ter guardado os países que me interessam, que eu precisei lá, porque lá eu filtrei 5 milhões. Tem gente que não filtra, tem gente que filtra. Eu gosto de filtrar. País muito pequeno é meio perigoso. Às vezes alguns colegas dizem, 5 milhões é muito, faz 1 milhão. Tem gente que faz 1 milhão. Não tem regra aqui. Era meu curso, minha disciplina, eu quis botar 5 milhões. Agora vamos fazer o DF PIB-PC, que é exatamente o data frame que eu usei lá. Então a primeira coisa, P-Word Table, estou chamando, olha a setinha, porque eu quero salvar, né? Então P-Word Table, Select, então vou selecionar, aqui eu vou botar tudo direitinho, porque eu vou ficar trabalhando com isso, então eu quero os meus dados. Então code igual a country code, país, country, ano, year, PIB, RGDPO, foi o conceito que eu usei lá com vocês, na maioria dos gráficos. População, POP é um nome bom, né? POP tá bom. Se você não disser nada, ele traz o nome que está na base. POP e EMP também é um nome bom para emprego, é um nome legal. Então, filtro, código em POP 5 1960, que são os países que eu selecionei. Passo o outro filtro, eu podia ter feito uma linha só, mas quando eu estou trabalhando mesmo, eu gosto de quebrar tudo o máximo para eu acompanhar direitinho o que eu estou fazendo. Linhas grandes são ruins depois de ver o que a gente fez. Então, eu filtro de novo, e agora eu estou pedindo o ano em 1960, 1990 e 2019. Se vocês lembrarem no vídeo, eu até dei uma bobeada lá, porque eu deixei um gráfico com 2017, era 2019. Aqui está vendo a construção, é 2019. Agora eu estou pedindo para fazer o mutate. Esses 1000 aqui é só porque tem uns que eu estou querendo mudar de milhão para 1000, essas bobagens que a gente faz para ficar mais bonitinho na hora de mostrar. Vê que aqui os PIB vem 22.891, eu quero que venha só 22, porque é mais fácil de visualizar para fazer as tabelinhas, aquela tabela dos 10 maiores. E o log, estou passando o log aí porque eu também trabalhei com logs. Se vocês lembrarem, eu trabalho com PIB per capita, que está aí, o cálculo dele, o log do PIB per capita, o PIB por trabalhador, que é o PIB-EMP, e o log do PIB por trabalhador. Então essa é a base de dados. Essa é a base de dados que eu usei para fazer o curso lá, para fazer aquela aula. Está aqui os países, 60, 90 e 2019. Todos os países aparecem 3 vezes, porque tem 3 anos para cada país, e está aqui os dados. Antes da gente seguir adiante, vamos prestar atenção numa desgraça que aparece, que são os NAs. É quando a observação está faltando. Se eu for aqui na P-Word Table mesmo, cadê a P-Word Table? Está aqui. Está aqui o NA. Eu não sei, por exemplo, qual era o PIB, RGDPR, todos, né, de Aruba em 1955. Não sei, isso significa NA. É um valor ausente, é um valor que não está disponível, not available, não está disponível, você não sabe esse valor. Esse não é zero, não sei. O NA significa isso, eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo. E isso tem consequências, porque se você somar um NA ou fizer operações com NA, vai dar NA, por exemplo. Quanto é 5 mais NA? NA. Óbvio. Quanto é 5 mais uma coisa que eu não sei? Não sei. Então é NA. Quanto é 5 vezes NA? 5 vezes NA é NA também. Eu não sei quanto é. Então o NA ele contamina. No meio de uma operação, o NA contamina. Você pode dizer, tá, mas e daí? Eu não vou ficar mandando somar 5 mais NA. Talvez você vá. Na sua base de dados pode ter NA que você não está vendo. Né? Aqui na P-Word Table, aqueles primeiros é fácil de ver, mas os que estão lá embaixo, talvez a gente não esteja vendo, a gente não enxergue, não saiba onde está o NA. Vamos supor, então, que eu tenho um vetor aqui com NA, está aqui ele, o X. Né? Quem é X? X é 1, 2, 3, 4, 5 NA. Está fácil de ver porque são 5. Se fosse 5 milhões e o NA estivesse lá no 1 milhão, ia ser uma desgraça de ver onde estava o NA. Vamos supor que eu peça a média do X. Quero saber, diz para mim qual é a média desse X. Não sei. Por que ele não sabe? Porque ele não sabe o que é NA, então a média ele também não conhece. Vale para essas operações todas que a gente andou fazendo. Ele não sabe o desvio padrão. Ele simplesmente não sabe, ele não consegue operar quando tem NA. Basta um. Você pode ter uma série de 10 mil, você pode ter um censo, 200 milhões de brasileiros. Tem lá altura, vamos supor, acho que não tem, mas se tem altura, tem lá 200 milhões de alturas, mas um está faltando. O cara, na hora de digitar, digitou errado, ficou um número doido e tiraram. Peça a média, vai dar erro. Bom, mas 1 em 200 milhões se tiver um NA, ele contamina todo mundo. Por isso que as funções do R têm essa opção NARM igual a true.
que quer dizer o quê? Quer dizer que você tira os NAs, você está mandando tirar os NAs. E por que não já faz tirando os NAs? Porque na filosofia do R está a ideia de que você é responsável pelo que você faz com seus NAs. É sua responsabilidade o que você vai fazer. Porque um NA pode ter muitas razões para ter um NA. Pode ser uma medida errada, pode ser uma observação que de fato está faltando. Imagina, por exemplo, que eu tenho uma medida bem interessante. Assim, deixa eu tentar pensar aqui. Gasto mensal com comida do presidente da República. Imagina que você tem uma informação dessas. E aí você quer saber, você quer fazer uma base de dados para avaliar isso nos países. E aí você vai fazer uma regressão e você chega a alguma conclusão relacionando países ricos, se esse gasto é maior ou menor. Olha o problema que pode ter aí dentro. É muito provável que países emergentes ou países mais pobres, essa informação não esteja disponível, porque tem um grau de transparência desses países é menor do que nos países ricos. É mais fácil você encontrar essas informações na Suécia do que, por exemplo, no Brasil ou em outros países da América Latina, onde tem cartão corporativo e tal. Claro que deve ter dado secreto lá na Suécia também, mas deve ser menos. Ora, quando você estabelece a relação, então, você já está tirando da amostra um monte de país, porque não tem aquele grau de transparência, e isso pode afetar teu resultado. Então, existem vários casos onde o valor ausente tem um significado. Então, o R te obriga a ser proativo. Então, você não pode alegar depois que não sabia o que estava fazendo. Você sabia, você mandou tirar os NAs. Então, está aqui, aí vai dar tudo certinho. Calculou a média para mim, só de 1, 2, 3, 4, 5. Calculou o desvio padrão, calculou tudo. Então, muitas vezes use o NARM igual a true, mas saiba que isso é uma decisão que você está tomando e que isso pode ter algum impacto no teu resultado. Se for simplesmente aleatório o NA, ótimo, graças a Deus, que bom, que bom, que bom. Mas às vezes não é simplesmente aleatório, às vezes tem uma lógica para o NA. Pensa nos furacões que a gente está olhando. O furacão vai lá, derruba, o medidor não tem. Aí você NA, quer dizer o quê? Quer dizer que tem um furacão violento lá. Né? Então, é preciso você saber. De novo, tem textos e textos escritos sobre questão do NA. Bom, o R tem uma função que diz para a gente se uma coisa é NA ou não, que ajuda a gente a procurar NA. Então, eu boto aqui, por exemplo, isNA, ele vai olhando no meu vetorzinho X quem é. Então, falso, 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 porque os primeiros não são. O último ele diz true. Então, eu sei que o último elemento é true. Isso é muito legal no meu vetor X. Agora, suponha que você queira fazer isso numa base de dados grande. Por exemplo, na nossa. A gente acabou de fazer o nosso DF, PIB, PC. Vamos ver onde estão os NAs. Seja bem-vindo. Está aqui. Ele ainda botou o máximo da opção print, tem 59 linhas que ele escondeu, e você pode sair procurando aqui onde está true, onde não está. Se você for bom de olho, depois aqueles joguinhos que vem no Facebook, encontre o 9, aí tem um monte de 8 e tal. Não é uma boa maneira, a gente não sabe nem se tem NA ou não tem. Então vamos continuar aqui usando outras funções. Vamos começar com essa função N. Ela me pergunta é o seguinte: tem algum NA? Tem. Está aqui. Lá no X tem. Eu perguntei se tem algum NA no X, ele me disse que tem. Which? Which me diz onde está esse NA? Na sexta casa. Já melhorou um bocado ainda, agora me diz onde está, pelo menos isso. Imagina, aqui é meio difícil encontrar. O sum NA, o sum é uma soma. O NA, quando eu faço um isNA, ele está ele tá me dizendo o seguinte: se o true é 1 e o false é 0, e é sempre assim para o R, e para a maioria dos softwares. Então, se tiver tudo falso, quando eu somar dá 0. Isso quer dizer que não tem NA nenhum. Para cada NA, ou seja, onde tiver true, ele vai dar o valor 1. Então, se isso aqui me diz quantos NAs tem. Então, está aqui, sum isNA 1. Então, quantos NAs tem? Vamos aqui na minha base de dados, no nosso data frame, quantos NAs tem? Tem 3. Ali perdido na nossa base de dados imensa, tem 3 NAs. Se você quiser tirar os NAs, e volto a dizer, é sua responsabilidade tirar ou não os NAs, tem a função NA exclude, que se você fizer isso, X limpo, eu excluí os NAs e agora ele não tem mais NA. Então, se você fizer isso, mas ele até lembra, o R até vai te lembrar que você fez esse exclude quando você pedir para olhar a variável. Então, lembrem sempre disso, o NA é sua responsabilidade que vai fazer com eles. Muitas vezes você vai ignorar o NA, usando o NARM igual a true, mas é tua decisão
toma cuidado, você está ignorando conscientemente. Ignorar NA inconsciente é um perigo. Sempre esteja esperto sobre os teus NAs e, mais importante, se pode ter uma implicação no teu resultado. Por exemplo, você bota um termômetro e aí tem temperatura muito extrema, ele não consegue medir, isso é um NA? O que significa esse NA? Tem um significado. Ou se é uma coisa puramente aleatória, tem uma tempestade, suponho que você tem vários pontos para medir descarga elétrica, tem uma tempestade, aleatoriamente uns funcionam ou não. Não é um grande problema. Agora, se onde tem mais descarga elétrica, mais pararem de funcionar, esse NA pode ser um problema para você. Então lembrem sempre disso, não esqueçam disso. Se esquecerem, eu me lembro que teve um professor que falou isso para vocês. STR, nós já vimos o STR, ele diz quem são as variáveis, então o código está como fator. País, ele está se repetindo, então eu deixei como fator. Ano é um número. PIB e todas as outras ficou numérica, eu quero assim. Summary, ele resume para você. Se você usar o Group By e o Summarize, você escolhe o que ele quer. O Summary é meio um resumo que o R faz por conta dele, entendendo quais são as variáveis. Então, está aqui. Para um fator, ele dá quantos em cada categoria. Então, aqui eu tenho esses fatores. Tem 3 para a Argentina, 3 para cada um, porque são 3 anos para cada um. Ano não faz muito sentido. Eu tenho como dizer para o R data. Focar em série de tempo, a gente conversa sobre isso. A gente vai falar um pouco mais sobre essa questão das datas. Aqui eu estou botando como número, porque a gente está fazendo aqui dá certo. E nas variáveis numéricas, ele vai dar para a gente o mínimo, os quartis, primeiro, o terceiro e mediana, vai dar a média e o máximo. Então ele faz a gente tem uma noção aí das variáveis, se você quiser. Bom, então são variáveis úteis para a gente entender nossas bases de dados. Vamos supor agora que eu quero fazer, por exemplo, o exercício que eu fiz lá, os países com maior PIB per capita em 2019. Então eu quero selecionar os 10 países com maior PIB per capita em 2019. Então a maneira de fazer que é usando a função TOP-N. Então eu vou pegar o país, filtrar 2019, pedir para selecionar país e PIB per capita. Nessa DF PIB-PC tem PIB per capita, a gente já construiu, está aqui PIB per capita. Desculpa, eu aponto às vezes, está aqui o PIB per capita. Então, eu vou pedir isso aí. Vou arranjar em ordem decrescente, eu quero do maior para o menor, e vou pedir os 10 primeiros, a função TOP-N faz isso para mim. Então, se eu fizer isso, ele mandou, está aqui os 10. Suíça, Estados Unidos, Holanda, Austrália, Áustria, Suécia, Alemanha, Canadá, Taiwan e Bélgica. Está lá nos slides, né? Foi assim que eu fiz. Não foi bem assim que eu fiz. Eu usei outra função, eu usei essa função slice. Ela é mais prática, ela te dá mais alternativas. Então, se você quiser usar o top aqui, não tem problema. Eu prefiro o slice. A mesma coisa. Selecionei o ano de 2019, selecionei país e PIB per capita. E agora, no slice, mais a sintaxe é um pouco diferente. Eu estou pedindo para ordenar por PIB per capita e estou dizendo para ele n igual a 10. Como é que ele sabe se é crescente ou decrescente? Olha, eu botei slice max. Se eu quisesse os menores, eu botaria slice min. E assim por diante. Então, está aqui. É a mesma linha, digamos. Vai dar o mesmo resultado. Se não der, deu problema. Então, está aqui o mesmo resultado da anterior. De novo, eu prefiro usar essa daqui, mas a gosto do freguês, usem as que vocês quiserem. E por que eu preciso usar essa? Porque ela é mais interessante. Vamos supor que, em vez dos 10 mais ricos, eu quero os 10% mais ricos. Para fazer aqui, eu teria que ir no tamanho da amostra, para ver quantos países tem na amostra, para depois calcular 10% e fazer o top. Aqui não, eu só preciso dizer, em vez de N, como eu estou aqui, eu uso prop. E ele entende que eu quero os 10% maiores. Então, se eu quiser os 10% mais ricos, está aqui os países, os 10% mais ricos dentro da minha amostra. Eu acho legal, certo? Eu acho bacana tá desse jeito. Se quiser os 10 mais pobres, você usa o slice min, como eu falei. Agora eu tenho os 10 países mais pobres. Se quiser os 10% mais pobres, é a mesma coisa. Então, essa função slice, ela é bem prática para a gente. Bom, vamos supor que eu passe para vocês agora o seguinte, vai ter uma bateria de exercício no final, viu? E aí é para vocês. Esse aqui é para mim, é só para a gente se animar. Vamos supor que eu passo para vocês agora o seguinte exercício. Encontre a média das taxas de investimento de todos os países da amostra para todos os anos entre 1900 e 2019.
mostre os 5 anos com maiores taxas de investimento. Os 5 anos e não os 5 países. Então, eu quero a média da taxa de investimento de todos os países por ano, cada ano quanto foi essa média, e quero 5 anos com mais investimento. As maiores taxas de investimento. Digamos assim, a pergunta que eu quero fazer. Suponho que você trabalha lá numa empresa e o cara te pergunta, diz para mim aí, qual é o ano que teve maior média de taxa de investimento entre 80 e 19? Lá vai você fazer. Vamos lá. Penhor Table é a nossa base. Selecionar. Eu vou para Penhor Table porque no meu DF-PIB não tinha investimento, né? Então, tem que ir para Penhor Table. Estou pedindo para chamar o código, o ano, e estou chamando de TXI, a taxa de investimento, é a CSHI que está lá, aquela parte final lá na legenda. Por isso que é bom conhecer as variáveis que tem na tua base de dados, facilita a tua vida. Estou pedindo para filtrar nos países com mais de 5 milhões de habitantes em 60, porque é o padrão que eu uso, e para ano maior é igual a 1980. Eu agora não vou agrupar por país, porque eu não quero a média por país, eu quero a média por ano, então eu vou agrupar por ano. Vou chamar o Summarize, pedir a média, repara que se tiver um NA vai ficar NA, e estou agora pedindo, para desagrupar, boa prática, e aí sim o slice máximo com N igual a 5. Então, quem são os países, quem são os anos com maiores taxas de investimento nesse período? 2008 foi onde teve a maior taxa de investimento, aí depois 2011, 1980, 2012, 2007, e está aí as taxas. Então, eu acabei de pegar uma base de dados gigante, com 12.810 observações, 53 variáveis, não custa lembrar, e tirei a informação com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas de código. Eu disse para vocês quais os anos e quais as taxas de investimento nesses anos. Se eu quisesse, em vez dos 5 maiores, os 10, era só botar N10 ali, que ia dar certo. Bom, esse aqui agora é o data frame com o crescimento dos países, ficou crescimento, né? Ficou feinho, mas é crescimento. Então, com crescimento, deixa eu ajeitar, crescimento dos países, é aquele com a taxa de crescimento que eu usei eu acho que foi o último vídeo, né? Que eu falei de convergência, no anterior, eu acho que eu já tinha usado, não, o anterior foi dos padrões. Bom, mas eu usei, lá nas aulas, eu usei taxa de crescimento. Então, para fazer o data frame com taxa de crescimento, eu estou chamando de DF-Crest, peguei a Penhor Table, pedi para selecionar código, sempre código, país, eu boto país porque eu gosto, mas não é necessário, aqui é mais uma questão de querer ou não, ano, PIB, como é taxa de crescimento, não tem problema usar RGDPA, às vezes é até melhor, porque você salva as distorções do nível, você não quer comparar nível agora, você quer comparar taxas, POP, que é a população, e o grupo, porque eu vou agrupar por países naquele gráfico de convergência. Então, o grupo, eu chamo de grupo, e é o grupo de países do FMI, que o FMI usa. Tem o do Banco Mundial, que classifica por nível de renda, e tem o do FMI, que tem um corte de emergentes, avançados, e também por questão regional, América Latina, Oriente Médio e etc. Então, selecionei, aí construí o PIB per capita, né, PIB sobre POP, pedi para filtrar os anos. Como eu quero crescimento em todo o período, eu estou pegando 1960 a 2019. Quer dizer, todo período de 60 a 2019. Ah, mas eu percebi que a base começa em 1950. Por que você está começando em 60? Porque tem muito país importante faltando ali no começo. Acho que, por exemplo, a China só tem depois de 55. E eu não quero meu gráfico sem a China, porque quando a China é um país importante hoje. Então, eu pego 60 só por causa disso, para ficar mais completinho. Então, 60, 2019, o Brasil tem tudo. Se você quiser, eu acho que o Brasil tem tudo. Se você quiser o Brasil, você pode pegar a série completa. E também aqueles países com mais de 5 milhões de habitantes, 60, que é a minha turma. Estou tirando o PIB POP, porque eu só queria calcular o per capita, já calculei. Eu não vou salvar agora, eu vou só mostrar as operações, né? Então, eu estou aqui. E aí eu tenho um problema, país, Argentina, ano, o grupo que ele faz, Latinoamérica, e qual é o PIB per capita. Agora eu tenho um problema para calcular o crescimento. Eu tenho um problema, que eu preciso dividir um pelo outro, e não é trivial. Eu posso tentar fazer uma malandragem de usar lag, mas usar lag nessas coisas é muito perigosa, porque o R não está sabendo onde é que termina país, começa ano, pode dar confusão.
né, ele vai, por exemplo, dividir esse por esse, achando que é o mesmo país. Quem trabalha com painel, aqui no curso, a não ser que tenha uma demanda aí de vocês, eu não coloquei painel. Mas o R tem um PLM, que é um pacote para painel, e lá você pode definir um data frame como painel, um P data frame, e aí ele vai saber isso. Aí você pode usar o lag com mais segurança. Toma cuidado. Que talvez a maneira mais segura seja abrir o data frame, usar o pivot wider, abre o data frame. Às vezes eu confundo que antigamente os nomes eram spread e gatter. Aí mudou, acho que não tem um ano aí no máximo. Mas agora é pivot wider e pivot long. Se você usar spread e gatter ainda funciona, mas não é bom usar as versões antigas, porque em algum momento elas vão ser abandonadas e aí você vai ficar maluco. Então é melhor usar esse pivot wider. Se você já tiver costume de usar gatter e spread, faz um esforço para mudar. Eu fiz e não me arrependo. Então vamos lá. Fiz o pivot wider para abrir os dados, porque aí vai ficar mais fácil dividir um pelo outro. Vai ficar facinho. Aqui. Olha lá. Agora, para cada país, eu tenho o PIB 60 em 2019. Aí fica fácil. Calculei a taxa de crescimento. Calculei a taxa de crescimento e calculei também o log do PIB em 60, porque para convergência a gente olha para log do PIB. Eu podia ter passado já o log do PIB em 60 em 2019 e calcular pela diferença. Não quis. Reparem também que eu fiz a média anual. Não é necessário para fazer os gráficos nem nada. Aqui é só para ficar bonitinho lá na hora de apresentar. É muito ruim dizer cresceu 200% e o que significa isso? É mais legal botar a média anual. Por isso eu fiz isso. Aí depois que eu fiz isso, eu selecionei só as variáveis que me interessavam, que é código, país, grupo, L, PIB per capita e cresce. Então está aqui a cara final do meu data frame. Para cada país, ele vai me dizer o log do PIB em 60 e o crescimento médio daquele período. Botei num DF para usar, e aqui então está meu segundo data frame. Então, se vocês perceberem, quase tudo que está ali foi feito em cima desses dois data frames que tem aqui, de crescimento e o de PIB per capita. Quase tudo está lá. Só quem não foi assim foi aquela parte das colinas, né? De novo, para quem assistiu o vídeo, quem não assistiu, vai assistir o vídeo lá das aulas. Aquela parte da colina, das montanhas, né? Que parecia aula de geografia, porque lá eu precisava da série completa. Então eu pegava a série completa de cada país. Eu paro aqui esse vídeo. No próximo vídeo nós vamos discutir fazer gráfico. Vai ter um conceito parecido com o Tidyverse, é o mesmo autor. Então, o cara que criou um pacote criou outro. Nós vamos usar o ggplot, né, à toa que ele é incorporado ao Tidyverse, para fazer gráfico com essa mesma ideia de passo a passo, né, camadas ou o que ele chama de gramática dos gráficos. Mas isso no próximo vídeo. Obrigado pela atenção de vocês e até lá no nosso próximo vídeo.